Sabe quando seu time contrata um jogador e você pensa agora vai, só que não vai? Pois é, existem muitas contratações que não rendem aquilo que a gente estava esperando. Olá, eu sou Lucas Figueiredo e essas são as piores contratações do futebol brasileiro da atualidade. Alexandre Rodrigues da Silva, mas você possivelmente conhece ele como Alexandre Pato. Isso porque ele nasceu em Pato Branco, no Paraná, em setembro de 89. O Pato é destro e joga como atacante. Começou sua carreira pelo Inter em 2006. Ele teve um início muito promissor, então depois de um ano pelo clube, já foi transferido para o Milan. Ele ficou no Milan até 2013, até que chegou o momento da grande contratação. O Pato voltou para o Brasil para jogar pelo Corinthians, que desembolsou 40 milhões de reais pelo Pato. Na época, a contratação do Pato ainda estava só com 23 anos e o Corinthians comprou 100% dos direitos. Então tinha uma grande esperança de que ele ia jogar muito e ainda dar retorno para o time paulista. Só que não foi bem isso que aconteceu. Ele não jogou muito, passou por um grande jejum de gols e depois de um ano foi negociado por empréstimo junto ao São Paulo, que agora ia pagar 50% do salário do jogador. E também cedeu Jadson para o Corinthians. O Pato ficou 2 anos emprestado para o São Paulo, voltou para o Corinthians e já foi emprestado para o Chelsea, que não teve interesse em contratar o jogador. Ele voltou para o Corinthians e foi vendido para o Vila Real por 3 milhões de euros, algo em torno de 11 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians contratou ele por 40 milhões, ou seja, foi uma passagem bem ruim, perto do que todo mundo esperava. O seu time já fez uma vaquinha para comprar jogador? Pois é, o Palmeiras já fez. Em 1987 nasceu Wesley Lopes Beltrame, que atua como volante. Ele começou a jogar profissionalmente no Santos em 2007, ficou um tempo no Atlético Paranaense em 2009 e depois foi parar no Werder Bremen em 2010, onde ele ficou até 2012. E aí que entra o Palmeiras na jogada. Todo mundo sabe, nessa época o Palmeiras não estava bem financeiramente como está hoje. Então a diretoria estava estudando de qual forma eles poderiam contratar o Wesley. E realmente chegou a existir esse site onde o torcedor poderia contribuir, estilo uma vaquinha, para ajudar na contratação do Wesley. Imagina a tristeza de quem ajudou. Porém, a vaquinha não foi um fator determinante. O Palmeiras, com a ajuda de um investidor, finalmente conseguiu contratá-lo, que veio pelo valor de 21 milhões de reais. Wesley chegou com uma expectativa muito alta de que ele pudesse ajudar o Palmeiras, mas logo de cara, ainda no Campeonato Paulista, ele se machucou e voltou a jogar só no fim do ano. Wesley ainda jogou todas as temporadas de 2013 e 2014, inclusive chegou a fazer bons jogos, mas a verdade é que o time de modo geral não ajudava. E o Wesley não tinha todo esse protagonismo para levar o Verdão nas costas. O rendimento dele foi caindo e em 2015 ele já não fazia mais parte dos planos da diretoria. O Palmeiras esperou seu contrato acabar e o Wesley assinou um pré-contrato com o São Paulo e saiu de graça do Palmeiras. Como era difícil a vida de palmeirense nessa época. Quem lembra do Damigol? Pois é, Leandro Damião é de Jardim Alegre, no Paraná, e joga como atacante. O Damião chamou a atenção mesmo quando ele foi pro Internacional e jogou lá de 2010 a 2013. E por conta das boas atuações, o Santos resolveu contratar o jogador. A diretoria santista contratou o Damião por 40 milhões de reais. Foi a contratação mais cara da história do Santos e a maior transações entre clubes do Brasil. Então a expectativa tanto da diretoria quanto do torcedor estava nas alturas. Ele estreou no Campeonato Paulista, fez os seus gols, mas teve um rendimento muito abaixo do esperado, principalmente quando ele começou a perder muitos gols. Foi aí que ele começou a ser muito questionado pela torcida do time da Vila. Durante toda a sua passagem pelo Santos, ele fez só 11 gols. No fim, ele acabou sendo emprestado para o Cruzeiro e ainda passou pelo Betis, Flamengo e Internacional. Tudo isso travando um processo judicial contra o Santos, alegando falta de pagamento do salário. Foi possivelmente um dos piores negócios do futebol brasileiro. Acho que dispensa apresentações pro bruxo, né? O rei do dibre, rei dos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho teve uma carreira super vitoriosa, começando no Grêmio e passando por vários times, como PSG, Barcelona e Milan. Pois é, quando ele estava no Milan, ele foi procurado e contratado pelo time do Flamengo. Nos primeiros meses foi só alegria, com o time ganhando a Taça Guanabara e a Taça Rio. Só que depois disso, começaram a acontecer alguns problemas com a diretoria do clube. O salário do Ronaldinho passava de 1 milhão de reais por mês. O Flamengo pagava uma parte, mas quem pagava a maior parte do salário era a Trafic, empresa de mídia esportiva. E eles tiveram um desentendimento com a diretoria do Flamengo. Com isso, eles deixaram de pagar a parte do salário do Ronaldo, ficando totalmente por conta da diretoria do clube. Juntando esse fator com um desempenho não tão bom no Campeonato Brasileiro, aconteceu um desgaste por parte do jogador e da própria diretoria. Ronaldinho acabou rescindindo seu contrato e indo jogar para o clube do Atlético Mineiro, onde ele jogou muito e garantiu a Libertadores para o Galo. A passagem do argentino Dario Conca no Flamengo também entra na nossa lista. Conca nasceu em General Pacheco, na Argentina, em 1983, e começou sua carreira profissional jogando pelo River Plate. Ele já passou pelo Vasco por empréstimo, mas aqui no Brasil ficou famoso mesmo jogando pelo Fluminense, onde ficou de 2008 a 2011, quando saiu para o futebol chinês. E
em 2013 ele voltou pro Fluminense, em 2015 foi pro futebol chinês de novo. E agora vem a parte que importa, o ano que ele foi para o Flamengo, no dia 2 de janeiro, ele foi anunciado como reforço do rubro-negro. O único problema é que ele estava machucado, mas apesar da lesão, a chegada do Conca gerou certa empolgação por parte da torcida, porque ele é de fato um jogador diferenciado. A negociação foi por empréstimo, o Flamengo cedeu seu centro de excelência para o Conca se recuperar, e ficou combinado do Flamengo só pagar seu salário quando ele tivesse condições de jogar. Mas aí que tá, ele não teve condições de jogar realmente. Ele até chegou a se recuperar, fez metade de um jogo treino e foi relacionado pela primeira vez já no meio do ano, só que nem chegou a sair do banco de reservas. E só no jogo seguinte, em uma vitória contra a Ponte Preta, que o Conca de fato estreou pelo Flamengo, onde ele entrou no lugar de Diego, jogou os últimos 10 minutos do jogo. Ele ainda fez mais um jogo contra o Paraná pelo Primeira Liga, jogo que foi para os pênaltis, e o Conca converteu sua cobrança. E pronto, acabou a passagem do Conca pelo Flamengo, onde ele totalizou incríveis 27 minutos de jogo, o que deixa dúvida, o Conca realmente jogou no Flamengo ou foi apenas um delírio coletivo? Uma negociação mais recente é do atacante Miguel Borja, no Palmeiras. O colombiano chegou no clube com seus 24 anos depois de ter feito uma temporada incrível no Atlético Nacional e ganhado a Libertadores pelo time. O fato é que o Borja do Palmeiras nunca conseguiu repetir o mesmo feito que ele conseguiu no antigo clube. Sua contratação foi bancada pela patrocinadora do Palmeiras e custou cerca de 10 milhões de dólares. Logo em 2017, no seu primeiro ano de clube, ele já foi titular em alguns jogos do Campeonato Paulista, mas depois foi perdendo espaço, fazendo apenas 10 gols naquele ano. Em 2018, parecia que o Borja ia de fato voltar a apresentar um bom futebol, principalmente pela sua atuação na Libertadores, onde conseguiu marcar 9 gols na competição. Mas mesmo assim, Borja não conseguiu retribuir dentro de campo tudo aquilo que se esperava dele. Ele perdeu espaço para outro atacante do Palmeiras, o Daverson, mas também, não tem como disputar com o Daverson, Agora em 2019, o Borja ainda faz parte do elenco, mas está longe dos planos de Filipão e tem o desejo de sair do Palmeiras. Montijo é um jogador argentino que fez muito sucesso aqui no Brasil jogando pelo Cruzeiro. Ele nasceu em Lanús, na Argentina, e começou sua carreira no time de São Lourenço. Ele ainda passou por mais alguns clubes, como Monarcas Morelia e Universidade do Chile, até chegar no Cruzeiro, clube onde ele mais jogou e mais chamou atenção. Montijo ainda teve uma passagem pelo Santos e depois foi para a China. E agora vem a parte que mais interessa. Ele ficou na China de 2014 até 2016, e quando ele ficou livre no mercado, o Botafogo do Rio de Janeiro veio e contratou o Montijo, apostando nele como principal reforço para a Libertadores de 2017. Ele estreou em um amistoso e logo de cara já fez um gol. Agora vai, hein? Só que não. Esse foi o único gol do Montijo pelo Botafogo. Durante o período do Botafogo, o Montijo sofreu muito com lesões. Ele teve um total de 5 lesões, então ele simplesmente não conseguia jogar. Ele fez apenas 17 jogos pelo Botafogo e nenhum gol em competições oficiais. Ele rescindiu com o clube e se aposentou. Só que depois ele resolveu voltar a jogar bola e agora está jogando pelo Tigres da Argentina. E obrigado por assistir mais um vídeo aqui no OneFootball Brasil. Se você gostou, já deixa aquele like. Inclusive, se você lembrar de alguma contratação ruim que a gente não falou, escreve aqui nos comentários uma possível parte 2. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E para ficar melhor ainda, é só baixar o aplicativo oficial do OneFootball para ficar por dentro de todas as notícias do futebol. Valeu e tchau!